Eu estava precisando me afastar. E aí, era o executivo que tinha que assinar. Então, se eu fizesse confusão, eu não ia ser liberado naquele momento. Então, infelizmente, naquele momento eu tive que me calar para poder me afastar para o mestrado e para o doutorado. Então, foi difícil, como ainda é, né? E aí, gente, eu fiquei sabendo de uma aluna surda desse local. Eu soube, assim, sem por alto, eu soube por alto de que tinha uma aluna surda na escola, no contraturno que eu trabalhava. E aí eu, nossa, como eu não sabia disso? Eu não sabia que tinha, né? Essa aluna surda. E aí eu descobri que essa aluna surda estava nessa escola desde a educação infantil, né? Hoje ela está no nono ano, olha, mais gente. Digamos que por alto ela tem 12 anos na escola, na mesma escola, imaginei, ó. São 9 anos de ensino fundamental, mas talvez 3 anos de educação infantil, no mínimo uns 12 anos ela estava na escola, né? E eu não sabia dessa aluna. Eu soube porque eu vi uma discussão no grupo do WhatsApp, os professores fazendo aquilo que a sociedade faz, estereotipando o aluno surdo, né? Dizendo que o aluno não quer nada, o aluno não presta atenção, o aluno não se esforça, o, o, o aluno só tira nota baixa, o aluno é repetente, o aluno é retardatário, o aluno falta muito. Então, olha só, todos esses pontos negativos são estereótipos para com a pessoa com surdez, né, que faz parte, né, do sistema educacional. E isso não é próprio só da educação básica, não, né, que é o fundamental, infantil e médio, e também do ensino superior e até em questão da pós-graduação a nível de mestrado e doutorado. Então, essas questões são rotineiras que nós percebemos, né, que nós somos vítimas, né, somos oprimidos, porque esse tipo de estereótipo, né, esse tipo de essas palavras que eu usei, né, de cunho negativo, elas nos marcam. Por quê, gente? Porque dentro do sistema não tem inclusão. Então, vamos lá. Se eu estou fazendo parte de um lugar que o lugar não me inclui, é normal que eu não queira estar lá. Vocês compreendem? Então, daí o aluno não querer estudar, não querer ir para a escola. É normal que o aluno não queira ir para a escola porque não se sente bem, não está se sentindo acolhido, não escuta o que está acontecendo ao seu redor. O professor não faz nada para incluir o aluno, o próprio sistema não está fazendo de nada para incluir o aluno. O aluno não vai querer acordar cedo, e aí provavelmente a mãe e o pai vão querer obrigar, e o aluno vai chegar sempre atrasado. Vocês entendem? Aí, se ele chega atrasado, entra na sala de aula, não tem intérprete, às vezes ele não sabe Libras, porque a família ainda está naquela esperança de que o aluno, de que o filho seja curado, né? Então tem a ideia aí da surdez enquanto visão clínica de que a família vive eternamente em busca da cura e aí não aceita o filho surdo e, portanto, não quer aceitar a cultura e a identidade surda para o filho. Aí entra na sala de aula, não é incluído. O professor não faz nada. Ele não aprende, ele não tem acesso aos mesmos conhecimentos que os demais. Aí, na hora da avaliação, a avaliação não é adaptada. Oxe, é lógico que não ia ser, já que não tem nem intérprete, o professor não liga, adaptar é que não ia acontecer. Aí, nota baixa. Isso se o aluno não colar para poder passar, porque se colar vai ser visto como o que sempre está pescando, né? E aí é daquele jeito, o aluno vai reprovar. E aí eu fiquei pensando, meu gente, e aí falaram dessa aluna, e eu não quis dar minha opinião no grupo dos professores, porque disseram que essa aluna tinha sido promovida para o sexto ano, que era o turno que eu trabalhava, né, do sexto ao nono ano. E aí eu disse, beleza, mas eu vou conhecer essa aluna, né?
E aí, gente, conheci um amor de pessoa, a aluna. Ela foi minha aluna do sexto, no sexto e no sétimo ano, né? E aí, eu conheci essa aluna e ela não sabia nada de Libras, não sabia nada de Libras. E aí eu comecei a ensinar um pouco de Libras para a aluna e comecei a incomodar a escola, né? Então, na reunião dos professores, eu desci o cacete. Eu dizia, gente, nós estamos matando a aluna, vocês não percebem, não. Então, o erro nunca foi a aluna, não, somos nós. Eu me incluía para não dar uma questão de que eu estava me tirando da história, né? Até porque eu não sou perfeito, eu também devo ter cometido alguns erros. E aí eu dizia, então, ó, o que está acontecendo? Nós temos que dar um jeito de incluir a aluna. E aí eu instigava os colegas de trabalho, eu tentava comparar com a minha situação na escola, de que eu não me sentia à vontade, imagina. E aí as coisas começaram a mudar, mas não mudaram tanto, né? Porque, por exemplo, a equipe gestora era de cargo de confiança, e por mais que eles compreendiam que eu tinha razão, eles não tinham muito poder por medo de perder o emprego deles, né? Então, vocês imaginem, o sistema confabula para que a gente seja oprimido, né? Nós surdos somos oprimidos pelo sistema de todos os jeitos. Então é muito complicado. Aí a aluna começou, eu dei um sinal para a aluna, agora eu dei um sinal para a aluna e comecei a ensinar, né, sinais básicos nas aulas para ela, inclusive do contexto próprio da disciplina que eu ministrava para ela ir compreendendo mais, né? E aí ela, inclusive, viajou, ela ainda viaja, gente, todo mês de outubro para Canindé, em busca da cura, para vocês terem ideia, né? A mãe, a família ainda vive em busca da cura, né? Sempre para lá. E aí, quando ela voltou, ela me deu essa pulseira de presente. Ó, ela tá bem velhinha, eu uso de presente. Toda vez que eu olho, eu lembro dela. Aí ela pediu, professor, eu vou dar 3 nós e você faz um pedido. Gente, até hoje nunca caiu, não realizei ainda não. Isso foi o que? Acho que foi em 2018. Nunca caiu. Eu tô aqui na expectativa que um dia essa pulseira caia. Então, gente, a aluna nunca foi incluída e ainda continua não sendo incluída. A, a prefeitura daquele local, o meu, deixa eu lembrar aqui da palavra em português, minha licença. A minha licença de doutorado expirou, eu tive que retornar para o município e quando eu retornei, foi uma confusão. E aí vocês lembram que a Sheila pediu que eu falasse sobre o ser professor surdo e o aluno surdo, né? Então vocês percebem que eu estou sempre fazendo é, uma relação, né, entre ser professor e o ser aluno. Uma surda e eu enquanto professor. Então, nesse município, eles nunca me aceitaram de verdade, porque eu sou surdo. Aí vocês dizem, puxa, tu tá falando sério? Eu tô falando sério, gente. Eles nunca me aceitaram de verdade porque eu sou surdo. Por quê, gente? Porque é aquela visão estereotipada, né, de que o surdo ele é incapaz, né? Eles nos veem como incapazes, eles nos veem como um profissional ralo, básico. Então, eles sempre não me aceitavam. Então, eu tive um amigo que era de dentro da Secretaria de Educação e ele me contava em segredos absurdos que falavam de mim lá dentro, né? Eles diziam que eles não queriam, por exemplo, nesse local, eu sou professor de geografia, né?
Eu sou formado também em geografia. E aí eles não queriam que eu fosse dar aula para as turmas do sexto ao nono ano, porque era como se eu fosse muito fraquinho para eles pelo fato de eu ser sordo, vocês acreditam? E aí eu tive que retornar. Quando eu voltei da licença do doutorado, tinha um professor no meu lugar, na minha disciplina de geografia. Pois vocês acreditam que eles não queriam que eu voltasse para minhas disciplinas, para o meu local de origem. Eles, o que que eles queriam me dar? Pasmem. Eles queriam que eu ficasse na secretaria, fazendo o papel de secretário. Aí eu, como assim? Eu não fiz concurso para ser secretário. Eu sou é professor. Ah, mas na secretaria tu nem vai trabalhar. Tem dia que não tem nada para fazer, às vezes passa de semana sem fazer nada. Eu, gente, eu fiz concurso para trabalhar, não foi para ficar sem fazer nada, não. E eu sou professor, então eu quero o meu lugar de origem. Que eu fiz o meu concurso, eu quero o meu lugar de origem. Então, eu sei, gente, que isso que eles estavam fazendo era uma questão de preconceito, porque eu sou surdo, a pessoa lá que está na Secretaria de Educação via que os alunos iriam perder, via que os alunos iriam perder se eu voltasse para ser professor, né, de geografia. E aí nós tivemos que entrar num acordo para que eu voltasse para a licença por mais um ano. Vocês acreditam? Mas eles preferiram, gente, percebam o peso da situação. Eles preferiram me dar mais um ano de licença do que eu voltar para o meu local, que é ser professor de geografia na escola, né? Então, olha aí a situação muito complicada, né? Então, e teve outro lugar que eu fui professor que, quando eu cheguei para ser professor, eu percebi pais de alunos escondidos nas portinholas da janela para observar como eu dava aula. Vocês acreditam? Então, é muito pesado para a gente, assim, vocês que são ouvintes, é, estão escutando o meu relato, vocês não fazem ideia do que é estar do lado de cá sofrendo esse tipo de preconceito da sociedade. Não é? Então, eu percebia os pais escondidos, às vezes, até a própria equipe administrativa, técnica da escola, as zeladoras, merendeiras, né, tentando observar como eu dava aula, mas não era só por curiosidade, não, Sheila. Era preconceito também. Era preconceito também, né? Tanto que eu tive uma proposta dessa escola de ir a mesma proposta da outra que a outra escola, de sair da sala de aula e ir para dentro da secretaria da escola para trabalhar com projetos. Então, as pessoas achavam que eu não percebia. Então, eles eufemizavam. Ah, tu vai ter um carro que tu nem vai trabalhar muito. Eles davam um jeito de fazer eufemismos, né, para suavizar a situação de que, na verdade, eu estava sendo vítima de preconceito, né, de que as pessoas estavam colocando em xeque o meu profissionalismo, você entende? Então, tudo isso eu passei dentro do sistema, né? Então, e dentro dessas escolas, eu nunca tive intérprete. Nunca tive intérprete. Então, quando eu concluir o doutorado, eu vou voltar. E aí vai ser confusão, porque dessa vez eu vou ter que cobrar. Eu vou ter que cobrar a minha inclusão. Né? Daí, gente, voltando ao assunto da escola, de que quando eu voltei, eles não queriam que eu voltasse para a disciplina de geografia, eles chegaram a propor que eu acompanhasse essa aluna surda da escola, da outra escola, né?
sendo que a aluna já estava quase um ano sem ir estudar. Agora, adivinhe por quê? Ela estava quase um ano sem ir estudar, porque com a pandemia estava sendo usado a, o Google Meet, por exemplo. Como é que a aluna ia entender sem ter intérprete? Vocês entendem? Então, isso causou a evasão da aluna surda. Não tem. Então, as tecnologias, as novas tecnologias ainda não são 100% garantias de que nós sejamos incluídos. Agora mesmo, vocês estão vendo, a Sheila me convidou, mas ela garantiu dos intérpretes, né, para que eu seja incluído. Aqui o sistema, se vocês estão usando o computador de vocês, tem três pontinhos. Era para ter um lugar de ativar a legenda e eu não estou achando aqui, porque tem a legenda que ajuda também, mas aqui não estou achando, eu queria e não tá, não sei por quê. E a legenda também não é garantia de inclusão, porque a gramática da Libras é totalmente diferente da gramática da língua portuguesa. Então, eu, por exemplo, compreendo o uso da gramática da língua portuguesa, mas muito a Kelly, como eu disse para vocês, ela tem um domínio perfeito do português como um L2, mas muitos surdos, infelizmente, não têm, porque se vocês perceberem, a lei da Libras, ela é jovem, ela é de 2002, nós só temos 20 anos, né, de criação da lei da Libras. E antes disso, como acontecia? Então, se, olhe, tudo que eu estou contando para vocês é de agora, recente, depois da criação da lei da Libras, de tantas outras leis e políticas públicas da inclusão da pessoa surda. E agora, se ainda está assim, como era antes de 2002? Vocês entendem? Então, se ainda está assim, como era antes? E aí tem surdo que não compreende, né, que não compreende a gramática da língua portuguesa. Então, a legenda não é garantia de inclusão. Não é garantia de inclusão, certo? Então, a aluna se evadiu, ficou quase um ano inteiro fora da escola. Aí eles queriam, é, como mais uma vez, eufemizar a situação preconceituosa por cima de mim, me colocando para supostamente acompanhar a aluna surda. Mas, no entanto, a aluna não estava frequentando a escola. Então, eu não tinha como entrar na escola, porque eu não aceitava estar na secretaria e eles não queriam me devolver o meu local, que era como professor. E aí, por isso que nós acabamos entrando num acordo e eu fiquei mais um ano de licença. E essa licença, não, eu não recebo remuneração, gente. Eu não recebo remuneração. Eu tive que tirar uma licença sem vencimento, porque o município não me garantiu os meus vencimentos. No município, todos que fazem mestrado e doutorado recebem os seus vencimentos normalmente, mesmo estando de licença, menos eu. Eu não recebo. Só para vocês verem como o negócio lá é para oprimir mesmo, é para oprimir de verdade. Mano. E aí eu tenho que voltar em agosto, se Deus quiser, para o município. E aí vamos ver a confusão que eu vou estar lá. Muito complicado, né? Então, gente, até aqui, alguém tem alguma pergunta para fazer? Enquanto vocês digitam a pergunta de vocês, eu vou pegar um copo d'água e volto já já. Gente, ele está falando, Michel, ele oraliza bem, porque ele já ficou surdo, perdeu a audição, depois de um certo tempo que ele já dominava
a língua portuguesa. E ele também finaliza. Então, ele preferiu hoje oralizar, né? E isso, às vezes, levanta algumas questões. Que surdo é esse que fala? Né? Então, isso vai tirar muitos mitos. Né? Ouvir Michel falando, Voltei. ver Michel falando, já para nós, por isso que eu convidei Michel, para vocês terem essa noção do que ele passou na situação dele. E que ele tem potencial, mas que mesmo assim ainda não é aceito, não é bem visto. Pode continuar, Michel. Obrigada. Certo? Eu posso continuar, Sheila? Certo. Então, gente, é, agora a minha experiência enquanto aluno surdo no mestrado e no doutorado. Então, passei no mestrado e fui morar no estado do Espírito Santo. Então, primeiro que é sempre um Deus nos acuda para a família que ainda não aceitou o filho como surdo, né? Uma questão familiar pesa bastante. Então, a mamãe quis me atrapalhar de várias formas. Mas não porque ela é uma mãe ruim, tá? Mas é porque é normal, gente. É super proteção, né? Das famílias. Às vezes o pai e a mãe não percebem, mas mais atrapalha do que ajuda, né? A superproteção. Então, quando eu chego, primeiro que todo o processo de seleção do mestrado eu sempre deixei claro que eu era surdo, nunca escondi minha surdez. Quando eu chego na instituição, não tinha intérprete. Não tinha intérprete. Aí o que que eles achavam? O mesmo estereótipo da leitura labial como sendo o suficiente para garantir a inclusão do surdo que oraliza e que faz leitura labial. Não era. Então, foi uma semana, a primeira semana foi uma semana de cão. Foi muito difícil, muito difícil. Aí eu tive que entrar com um protocolo e o protocolo pedindo o intérprete. O professor chegava na sala, perguntava: quem é Michel aqui? E aí, gente, eu sem entender que ele estava perguntando era por mim, porque eu não escuto. Né? Quem é Michel aqui? Aí os alunos os colegas batiam, tá perguntando de ti. Aí eu levantava a mão, diga. Aí você que faz leitura labial, sente aqui na frente. Oi, como se fosse suficiente. Né? Então foi uma confusão, gente. Eu discuti com o diretor-geral da universidade. Eu disse: Ó, meu filho, você pode ser pós-doutor, escambau, mas não entende P nenhuma de inclusão de aluno surdo. E nisso eu sou doutor. Eu disse para ele, né? Então você vai ter que me ouvir. E eu fiz um texto enorme, né, inclusive colocando referências no texto para colocar o diretor-geral no lugar onde eu chego a fazendo confusão, minha gente. Aí deu certo. Vocês estão me ouvindo direito, né? Aí deu certo. Ele contratou o intérprete e eu comecei a ficar mais feliz no curso. Mas até então, vocês lembram quando eu disse para vocês que o aluno é tido como um retardatário ou um aluno que sempre falta? Então, por pouco, isso não acontecia no mestrado comigo também, porque eu não estava à vontade. Né? Eu não tinha vontade de acordar cedo para ir para lá para fazer papel de quê? Eu estava fingindo que estava lá. Pois é, Guilherme. Então eu estava fingindo que estava lá
e eles fingindo que me ensinavam. Então, eu fingindo que aprendia e eles fingindo que estavam ensinando, né? Então, eu não tinha vontade de ir. Até que eu cheguei a dizer para ele, ó, não faz sentido eu estar aqui. O diretor-geral chegou a propor que eu fizesse, não a propor, ele chegava a dizer uma forma que eu imaginava que ele queria dizer, mas tu tem acesso ao material. Era como se bastasse eu fazer leitura só. Aí eu falei para ele, beleza, se só basta eu ler o material, então eu vou para casa e faço o curso à distância. Vocês entenderam aí? Então não faz sentido eu estou aqui. Eu vou para casa e faço o curso à distância, não faz sentido. Aí ele ficou todo desconfiado. Ele ficou todo desconfiado. Mas deu certo. A universidade terceirizou uma empresa. E aí eu passei a conhecer vários intérpretes bacana, capixaba, gente muito boa, o povo de lá, né? Aí deu certo, concluí o mestrado, né? Na minha apresentação, na minha dissertação, na minha defesa, tava lá dois intérpretes junto comigo, foi bacana. Passei no doutorado, o processo de doutorado lá na Universidade Católica de Pernambuco, lá já na seleção, o intérprete direto comigo. Eles foram bem, eles deram realmente um show de inclusão na hora da seleção. Né? Eles sempre direto comigo o intérprete na seleção. Aí eu fui aprovado no doutorado. Inclusive, eu passei em segundo lugar e ganhei a bolsa lá para estudar lá, né? Graças a Deus. Porque senão eu estava lascado. Porque o lugar onde eu me afastei não me dá o meu salário. Como eu disse para vocês, a questão da opressão, eles não me dão o meu salário para eu estudar. Se não fosse a bolsa, estava bem difícil. Né? Aí ficou, beleza, na seleção eu consegui um processo de inclusão. Mas aí chegou a pandemia. Quando a pandemia chega, eu tive que voltar para casa urgente. Aí começou, gente, a questão da falta de inclusão nas novas tecnologias. É muito difícil. Primeiro, aqui vocês estão vendo aí, a intérprete está aqui junto comigo, né? A Denise, eu estou vendo perfeitamente. Vocês estão gravando aí, mas na hora de o vídeo baixar da gravação, a intérprete não vem, não. Quando vocês baixarem, vocês vão perceber. No vídeo que for baixado, não vai aparecer a intérprete. A tela da intérprete não aparece, não. Só vai o algoritmo entende que quem deve ser gravado é quem está falando. Então, no momento que está gravando, só eu, pois o algoritmo entende que quem deve gravar são as pessoas que estão puxando a fala, a voz, não as mãos. Vocês entendem aí? Aí, ou seja, o algoritmo é altamente excludente. É altamente excludente. Então, observem. Depois que vocês, que está abaixo para vocês virem, que quem vai aparecer somente vai ser a Sheila que está falando e eu. Não vai aparecer a intérprete. Então, aí, gente, os professores tinham muita coisa que eu era muito rápido. Aqui, tem muita coisa que é muito rápido. Aí o intérprete, às vezes, passa despercebido, porque é preciso um trabalho em conjunto, o intérprete e o professor. O professor tem que compreender que ele tem que falar de uma forma que garanta o intérprete se sinta à vontade na hora de interpretar e fazer as escolhas linguísticas. Porque quando o professor fala muito rápido, quando o professor fala muito rápido, o intérprete não consegue acompanhar. É muito difícil ser intérprete também. E aí, o material eu tinha que rever nas aulas do doutorado. Aí, na hora que eu clicava para rever, cadê o intérprete?
Não aparecia. Só aparecia o professor. Blá, 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 e eu sem entender nada. Sem entender nada. Então, muito excludente. Processo muito excludente. Aí eu comecei a cobrar a universidade, né? Eu comecei a cobrar um sistema que não fosse só o Google Meet, que garantisse a minha inclusão. Vocês entenderam? E foi confusão. Mais confusão de novo. Ah, meu orientador chegou até a ficar chateado comigo. É, hoje ele compreende perfeitamente. Agora, porque eu tive que convidar o meu orientador a olhar a partir dos meus olhos, não a partir dos olhos da sociedade majoritária, da sociedade ouvinte. Então, professor, não fique chateado, pelo contrário, segure na minha mão e olhe a partir dos. Perceba como eu percebo, para que o senhor compreenda que não é pense. Não é? E aí, é, as aulas começaram a melhorar, porque tiveram mais cuidado nessa situação, né, de que o intérprete pudesse perceber mais, né, e ter mais facilidade nas escolhas linguísticas para interpretar e eu não perder informação quando ele estivesse falando muito rápido. Aí a solução encontrada que eles me ajudaram foi um aplicativo, eu não lembro agora o nome do aplicativo. Aí o aplicativo ele grava a tela do desktop que está ativa. Aí era só, como é que eu tinha que fazer? Eu tinha que ativar a legenda e deixar o intérprete em evidência. Aí eu ligava o aplicativo no computador e ele gravava tudo. Aí eu tinha acesso à área toda com os colegas, ao intérprete e à legenda. E assim eu não perdia nenhuma informação quando eu quisesse rever as aulas direito. Tá? E aí deu certo, deu certo. Graças a Deus já concluí todas as disciplinas obrigatórias. Agora estou só na tese. Mas já fico imaginando agora, é, já fico, Guilherme está dizendo aqui, ou seja, lhe ensinaram a resolver usando um gravador de tela. Exatamente, Guilherme. Exatamente. Exatamente. E aí, agora eu já tenho que resolver a situação da tese. Porque eu quero apresentar em Libras, né? E aí eu já estou pensando, Josinaldo, é, geralmente é sempre assim que colocam para a gente, né? Então, eu já estou pensando porque eu quero apresentar em Libras, porque dá um sentido de empoderamento. E aí, mas aí tem a questão do estereótipo. Porque o intérprete, por exemplo, faz as escolhas linguísticas dele. Não é? Então, vocês observam que, em alguns momentos, eu uso algumas palavras. Por exemplo, eufemismo, por exemplo. Aí, se o intérprete não entender o que é eufemismo, não é? Tem alguns repertórios que são próprios da academia, que eu uso mais quando estou em contexto acadêmico. Aí o intérprete tem as escolhas linguísticas próprias dele. Né? Aí tem palavras que são parecidas, mas que têm sentidos contrários. Aí o intérprete, na hora de fazer. Então, isso tudo pode ser complicado na hora da defesa da tese, se um dos professores doutores imaginarem que foi justamente aquilo que o intérprete falou que eu disse. E, na verdade, pode talvez não ter sido. Vocês compreendem? Então, aí eu tenho medo, eu tenho que resolver se eu vou realmente apresentar em Libras ou em português. E não, gente, que seja uma falha do intérprete, não. Pelo contrário, sem os intérpretes seria impossível. E isso demais, Josunado. Meu intérprete é maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, inteligentíssimo. Não é isso, gente. Não é uma crítica sobre o intérprete ou sobre os intérpretes, de modo algum. Nós, sem
o mundo do surdo ser um intérprete seria quase impossível. Nós trabalhamos em conjunto, são pessoas essenciais nas nossas vidas. Pelo contrário, não é um juízo de valor, mas assim como nós somos humanos, os intérpretes também são, né? E nesse sentido, é normal você não ter umas escolhas linguísticas tal qual o surdo está sinalizando. Eu mesmo detesto, porque dentro da comunidade surda, nós usamos fazer voz. Às vezes, já tem até uma literatura que critica essa expressão, fazer voz. O que é fazer voz? É no momento que eu estiver sinalizando, preste atenção, Denise, você pode, eu vou sinalizar, você faz a minha voz, pode ser? Certo. O áudio tá bom aqui? Aceito. Sim. Então, fazer voz significa o quê? É difícil, porque o intérprete, ele precisa antes escolher as palavras certas, né? Na linguística própria dos sinais, palavras. Então, é muito difícil essa escolha. Eu não gosto. Eu não gosto. Na minha opinião, a Denise, ela gosta, não gosta também dessas escolhas de fazer voz, né? Não gosta. Então, vocês entenderam? É difícil fazer as escolhas linguísticas, né? Então, porque o surdo usou o sinal, tem o sentido específico do que ele quis dizer, mas o intérprete às vezes não sabe o que ele quis dizer, ele vai construir os contextos e vai escolher, fazer suas escolhas principais. Tá? Então, o Josinato deve, eu entendo, são partes específicas da língua semântica, e isso, pois é, então, aí é complicado. Aí a questão do fazer voz, quando tem alguma literatura que critica, é porque dá um sentido pejorativo ao surdo, como se o surdo fosse mudo e não tivesse voz. E, na verdade, o surdo fala pelas mãos e escuta pelos olhos, né? Então, a gente fala e escuta da mesma forma que vocês. E aí, quando a pessoa diz fazer voz, algumas literaturas criticam nesse sentido, porque o valor, tomando emprestado o que o Josinaldo falou, o valor semântico, ele denota poder nesse sentido, né? Então, tem uma denotação de poder, da língua enquanto poder. E aí vai dar um sentido de preconceito, o fazer voz. Então, aí por isso que é sempre difícil. Então, vocês observem, todo esse universo que eu estou tentando mostrar para vocês em pouco tempo, né, não é tão fácil. Assim. Não é tão fácil. E aí, eu, por várias vezes, eu estou te vendo, Cristiane, pode começar. E aí, por várias vezes, eu não quis ser surdo, porque eu sabia que ia ser difícil. Eu não queria ser surdo. Então, as, como é que eu vou dizer para vocês? A surdez não bateu na minha porta. Michel, tudo bem, eu queria entrar. Não, eu não tive poder de decisão. Pois é, eu não tive poder. É, Sheila, eu não tive poder. Ai, vem cá, não, a Sheila tá usando a conta do Josinaldo agora que eu tô vendo. Meu Deus! E eu pensei que era o Josinaldo. Então a expressão semântica foi a Sheila que usou. Muito bem. Eita, a Sheila. Então, eu não tive como ter esse poder de decisão, de se aceitava a surdez ou não. Então, ela chegou e foi ficando. E aí, para mim, foi muito difícil aceitar tudo isso, todas essas questões que hoje eu comento com vocês e que eu tento me impor diante da sociedade, tanto no meu papel, nos vários papéis sociais que a mim são designados, né? Então, enquanto professor surdo, enquanto aluno surdo, enquanto membro de uma sociedade altamente preconceituosa,
tendo todas essas questões, inclusive das questões da sexualidade que surdo passa. Eu tenho um canal, gente, um blog, deixa eu mostrar, vou contar aqui para vocês. Lá eu conto tudo, inclusive sobre a surdez e a sexualidade. Então, como foi o meu antes e depois? Porque eu só vou fazer 10 anos que estou surdo. Então, como foi o antes e depois de tudo na minha vida? Então, eu não queria aceitar. Então, por isso que no começo eu tive depressão, porque eu não queria aceitar ser surdo. Mas hoje eu aceito perfeitamente minha condição. Eu tomo poder da minha condição. Eu estudo sobre minha condição, né? Dou aulas sobre minha condição, né? Então, hoje, estou como professor no Instituto Federal. Vocês sabem que eu já disse, fui professor na UESP, da disciplina de livros, com muito prazer e orgulho. Também já estive. Olha aí, gente, eu passei no começo, eu ficava na minha rede, no quintal, né, lá esperando a morte chegar, depressivo. E eu já cheguei na USP, eu já fui professor da USP de Libras, só para vocês terem ideia, né? Então, a partir do momento que eu me aceitei, eu fiz com que a sociedade me aceitasse também, né? Então, onde eu agora recebi uma proposta para ser professor, né, de livros do curso de medicina da Universidade Estadual de Pernambuco, mas não vou, porque aqui eu ganho melhor. Então, me deixe por aqui mesmo, eu ganho melhor. Então, eu tenho galgado. Então, se alguém me pergunta assim, Michel, se tu tivesse no teu, tu acabou de dizer antes que a surdez não te pediu para entrar na tua vida, tu foi obrigado a aceitá-la, mas hoje, com toda a bagagem que tu tem, as experiências e até os preconceitos que tu já sofreu, se a surdez te pedisse para entrar, tu aceitaria? Gente, hoje eu sou uma pessoa muito melhor, então eu sou mais feliz, né? Foi difícil no começo, mas hoje eu me vejo uma pessoa muito melhor, né? Eu sou muito maior do que antes. E aí eu imagino que se eu não aceitasse e voltasse a ser aquele Michel de antes, cheio de preconceitos, inclusive em relação à sua vez, eu tinha muitos preconceitos. Eu não, eu certamente não aceitaria voltar a ser o que era antes, certo? Então, gente, espero que eu tenha contribuído em algo com vocês nessa experiência e espero que vocês, quando tiverem contato com pessoas surdas, levem um pouco para a reflexão de vocês do que eu falei e que possam melhorar a interação de vocês com as pessoas surdas. Vocês tenham gostado. Obrigada, Michel, pelo meu depoimento. Sempre é muito bom ouvir você, as suas experiências, as suas lutas. O Michel é um surdo político, ele conhece os direitos dele, cobra. Nós vamos ver o que é um surdo político na quinta-feira. Eu te agradeço demais. E agora a gente fica à disposição para se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação. É hora de vocês falarem. Ninguém quer conversar? Ninguém quer perguntar? Fiquem à vontade, gente, para perguntar. Bom dia, agradeço a Que todos agradeço, vocês gente. pela Obrigado pela participação. oportunidade. Acessem minha página. Também vou dar para vocês o meu Instagram. Lá tem algumas coisas que eu posto. Tem até um vídeo meu na Câmara dos Vereadores, lá sendo o surdo chato também. Aí vocês vão ver lá alguns dos meus materiais. Então, gente, foi um enorme prazer conhecer cada um de vocês. Olha aí, Danilo, hoje, aos
ao seu ver, quais seriam os maiores desafios para um professor aprender Libras e se comunicar com o surdo? O maior desafio é iniciar, né? É querer, porque é muito difícil. Nossa correria como professor, né? É muito difícil. Então, eu vejo muita gente que quer, mas não começa, né? Então, você precisa realmente investir, porque ser inclusivo é preciso ter investimento intelectual e financeiro, né? Intelectual e financeiro sempre. Porque se a tua instituição não oferece, você não pode se acomodar, você tem que ir buscar, né? Você tem que ir buscar. Então, aprender Libras é uma questão de querer e se colocar a fazer, né? E o professor, e outra, aprender Libras requer que você esteja em contato com a comunidade surda, né? Então, vocês, Michel, mas tu aprendeu Libras rápido, de jeito nenhum, demorou a aprender. E eu tive que ter contato com a comunidade surda para eu poder aprender, senão nunca eu ia conseguir, né? É difícil. Então, os intérpretes, né, a Sheila, todo mundo que sabe Libras teve que ter contato com a comunidade surda. Aprender Libras, ele demanda muita Nada. pesquisa, estudo, contato com a pessoa surda, foco, a gente consegue. Não é fácil, não é rápido, com tantas coisas que a gente tem para fazer também. Mas é preciso. Tudo bem, gente? Bem, Hoje foi a manhã Tá tudo certo, maravilhosa, né? né? É só me acharem Michel, lá nos canais e dar a contribuição de vocês dando uma mensagem por lá, certo? Então, um grande abraço para vocês, obrigado de novo. obrigada, Michel. Deus Obrigada. Deus te abençoe cada abençoe, um de Michel. vocês. Obrigado às meninas aí, a Denise e a Cristiane. Prazer em conhecer vocês também. Precisar de A mim, é UES, só me chamar. a UES estará sempre de portas abertas para você, não você precisar. Diz no nome da minha pessoa. Ok. Gente, quinta-feira a gente se vê de novo, já para o primeiro tema que a gente vai abordar, que é a identidade de cultura surda. Tá? As intérpretes nós distribuímos conteúdos e os materiais aí nos dias de aula, então vocês vão ter a oportunidade de conviver com as intérpretes, todas elas, e é isso aí. Eu quero agradecer a vocês, qualquer coisa, quando gerar vou ligar aqui a gravação, quando gerar o link a gente põe na sala de aula, tá? E aí